A Raíssa pergunta se no currículo tem que ter o Corém São Paulo e o número. Qual a letra ideal para o currículo, se ela tem que ser preta e em qual tamanho? Tá. Não existe uma fórmula, né? O ideal no currículo como um padrão. Times ou Arial, 12, né? Porque tem gente que põe 20, porque aí enche a folha, não é necessário, porque o currículo não tem que ser simples, mas tem que ter conteúdo. Então, Arial ou Times, 12, letra preta, num papel branco. A Paula também participa, que disse que já teve uma palestra sua presencial em Campinas, falou que você é sensacional, a gente percebeu. E ela está te perguntando o que leva a uma coordenadora de enfermagem não aprovar no processo seletivo após o profissional já ter passado pelo exame médico. É uma pergunta um pouco difícil, né? Danadinha, viu, Paula? O que a gente muitas vezes vê é assim, nas etapas do processo seletivo, a prova técnica ela é objetiva. O candidato fez, passou, foi considerado aprovado. Na dinâmica e na entrevista são etapas subjetivas, então depende muito do candidato, de todos os participantes e do olhar do avaliador. E muitas vezes uma coordenadora de enfermagem, que eu ia relembrar, a dinâmica de grupo, ela tem o peso da dinâmica, da avaliação da dinâmica, depende do analista do RH, que é um psicólogo, né? E ela faz um laudo, então também é considerada uma etapa objetiva. A entrevista, muitas vezes, ela é feita com a coordenadora de enfermagem, ou com a supervisora, ou a enfermeira de educação continuada, e algumas vezes a enfermeira de educação continuada considera o candidato aprovado e a coordenadora não. Isso depende muito do olhar da instituição, do peso que a avaliação da coordenadora tem. Então, não existe uma resposta única e precisa para essa sua pergunta. Então, a enfermeira de educação continuada pode ser que aprove e a coordenadora não, ou o contrário, a coordenadora acha que o candidato é interessante e a enfermeira de educação continuada acha que não. Elas vão ter que se conversar para ver qual vai ser o resultado, porque alguma resposta tem que ser dada para o candidato. A Raíssa ainda pergunta o que falar sobre pontos negativos sem se queimar. Essa é uma pergunta bastante comum, né? O interessante é assim, você já estar de posse de algumas situações em que você acha que tem uma coisa a melhorar. E sempre que você responder, vamos imaginar, eu vou me candidatar a uma vaga num hospital japonês, né? Que atende a população oriental. E eu tenho um domínio muito pequeno da língua oriental. Então, eu posso relatar isso como um ponto fraco, né, se a gente considerar assim. Mas aí eu falo, olha, eu tenho uma certa dificuldade com o idioma oriental, mas eu já me matriculei num curso, eu já estou fazendo, e aí a gente sempre agrega uma oportunidade de melhoria a uma resposta dessa. Duas frases que a gente deve evitar de falar, tanto como ponto forte, como ponto fraco. Ponto forte, esqueçam a palavra proatividade, porque ela não significa absolutamente nada de concreto, tá? E esqueçam a palavra ansiedade, porque na hora que você está fazendo uma entrevista, dificilmente você estará sem as mãos suando, sem estar transpirando, sem estar tentando não saber o que fazer com os braços, né? Então, a ansiedade, ela é perfeitamente natural no momento do processo seletivo. Então, vá pensando em alguma coisa que você tenha, que você considera que possa melhorar e já agregue uma solução que você esteja tomando para responder a essa questão. Outra pergunta, a gente tem algumas perguntas. Outra pergunta é se é melhor entregar o currículo em mãos. Aí não faz diferença. Algumas instituições recebem currículo na porta, outras não recebem de jeito nenhum. Você tem que começar a pesquisar. E uma outra forma de fazer é o network, né? É aquela rede de amigos que a gente tem. Minha colega trabalha no hospital tal, posso entregar o currículo para você? Você entrega para mim? Pode. Então você vai, seja na porta, seja através dos amigos, seja direto no site. Todas as instituições têm no site o Fale Conosco ou Quer Trabalhar Conosco, você veja, tem lá, está aberto a receber currículo, manda seu currículo, um currículo bem elaborado, ele vai ser analisado pelo menos, tá? O K. Felipe também deixa duas perguntas aqui, a Alana também, eu acho que elas se complementam.
O Felipe pergunta se residência é um diferencial e se artigos publicados, bem como mestrado e doutorado, são considerados qualificações. E nessa mesma linha, a Alana pergunta se no currículo adicionar a dissertação que eles fazem na graduação, se isso também é um diferencial. Tá. Então, essas informações do currículo são riquíssimas, tá? Então, se você fez residência, imagina que a residência não é só teórica, ela é uma etapa de muita prática durante o curso. Então, vale a pena você colocar. Então, coloque lá residência em cardiologia, residência em tarará, na especialidade, em que instituição você fez, em que ano. Sempre lembrando que as datas devem ser em ordem do mais novo para o mais antigo. Se fez mestrado, se fez doutorado, isso também agrega. O importante no currículo, você pode adicionar qualquer curso, qualquer competência de conhecimento que você tenha. O que não deve constar no currículo é experiências curriculares. Eu fiz estágio na clínica médica do hospital X. Isso faz parte do curso da graduação, do técnico ou do auxiliar? Não é para colocar no currículo, porque o estágio curricular, exato, ele é obrigatório. Qualquer estágio extracurricular, você pode colocar no currículo. E outra pergunta é, ser técnico ou auxiliar é uma vantagem em processos seletivos em relação a quem não é? Pode ser, né? Também é uma pergunta bastante danadinha. Então, muitas vezes, algumas instituições não admitem ninguém sem experiência. Aí só querem quem já tem alguma. Só que algumas preferem admitir quem não tem experiência. Por quê? Aquele que não tem experiência, entende-se que ele não tenha vícios. Mas vício é uma coisa que a gente pode mudar. Né? Eu tenho um hábito de fazer tal coisa. Se aquilo está me incomodando, eu posso me livrar deles. Né? Então, eu tenho assim, uma experiência pessoal. Eu fui atendente de enfermagem durante 7 anos, fui auxiliar de enfermagem durante 8 anos e depois eu fiz graduação. Quando eu fiz graduação, tudo aquilo que eu aprendi de maneira correta, eu abandonei os hábitos, né, os vícios que eu tinha ou teria como auxiliar, porque eu precisava ser uma pessoa diferente. Então, a instituição, se ela precisa de alguém que tenha conhecimento e experiência, ela vai admitir um auxiliar ou um técnico.